noite, é sempre bom estarmos juntos no programa com a Mãe Aparecida, no quadro Igreja em Comunhão, com o tema Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Teve início ontem com uma missa aqui no Santuário Nacional, a segunda etapa da 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Após 2 anos, o encontro acontece presencial aqui no Santuário. Neste ano, também, de maneira especial, a CNBB vive seu ano jubilar de 70 anos. Hoje, o Episcopado Brasileiro se dedicou às análises de conjunturas eclesial e social, ao início também da apreciação do texto da tradução do Missal Romano, tão esperado pela Igreja, também o aprofundamento do tema central e a campanha Junho Verde da CNBB. E para conversar conosco sobre esse primeiro dia de Assembleia, nesta noite eu recebo aqui o arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil Antônio Moreira. Dom Gil, primeiramente, uma boa noite para o senhor. Seja muito bem-vindo ao programa com a Mãe Aparecida. Boa noite, uma alegria participar do programa com a Mãe Aparecida. Dom Gil, é uma alegria também poder voltar a fazer esse encontro presencial. Nós sabemos que já teve uma primeira etapa de maneira virtual, mas novamente, após esse período mais crítico da pandemia, poder voltar a reencontrar os irmãos aqui nessa Assembleia? É uma bênção de Deus, né? Depois de quase 3 anos, né? Se for contar tempo corrido, 3 anos e meio, que nós não nos encontramos de forma presencial. Então, este é um momento muito importante, além de todo o trabalho, a alegria do encontro marca muito esse momento. Dom Gil, quais os principais frutos esperados também desse encontro de maneira presencial? Nós estamos construindo uma igreja cada vez mais sinodal. Isso não significa nada de interferência no poder, na organização, mas no jeito de ser igreja. Ser sinodal significa ser unido, ser fraterno, né? Caminhar juntos, tentar um compreender o outro cada vez melhor. Então, esse é um processo importante, talvez seja um resultado bom dessa nossa Assembleia presencial. E o tema deste ano também, Comunhão, Participação e Missão, ele vai de encontro com a Assembleia dos Bispos de 2023, convocada pelo Papa Francisco. Nesse sentido mesmo, é esse tema colocado para essa 59ª Assembleia? Justamente isso, o Papa Francisco não está inventando uma igreja sinodal, a igreja foi sempre sinodal, desde o princípio. Essa palavra sínodo, vamos repetir, significa caminhar juntos. Quem deseja que caminhemos juntos é Cristo, como está registrado no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 21. Que todos sejam um, como eu e tu, Pai, somos uma coisa só, para que o mundo creia. Quanto mais unidos nós formos, quanto menos divididos nós formos, mais fiéis a Cristo seremos, portanto, seremos uma igreja cada vez mais sinodal. O Papa convoca esse sínodo para outubro do ano que vem, mas quer a participação das igrejas particulares. Nós já iniciamos essa participação e esse sínodo vai nos ajudar justamente a dar passos novos nesta comunhão espiritual, eclesial, que Cristo desejou e que a igreja quer sempre fazer. Um dos pontos importantes também desse encontro vai ser a votação do missal tão esperado. O que deve mudar com esse missal que tantos anos, né, se está em discussão para a tradução desse missal romano? Há 18 anos estamos trabalhando na tradução melhor do missal. O que vai mudar? Nada substancialmente falando, é uma mudança apenas assim de melhoria de texto, de melhor compreensão das orações que o povo participa, que o padre reza, né? Então, não há nenhuma substância, não há nenhuma mudança substanciosa no sentido que a missa vai mudar. Não, o missal tem traduções mais perfeitas agora. Então, a grande mudança é de uma tradução em que a linguagem seja mais inteligível, seja facilitadora da participação do povo. Dom Gil, esse encontro ele vai até o final da semana, né? Também são previstas celebrações durante o encontro? Sim, todos os dias temos celebrações, temos a missa, temos um dia de retiro que será quinta-feira, temos celebração da penitência, uns se confessam com os outros, recebem a absolvição sacramental, e nós vamos ter o terço todos os dias, a pedido inclusive do presidente, que 20 minutos antes da missa, que a gente reza o terço Nossa Senhora, e me encarregou disso, porque sou o bispo responsável pelo terço dos homens no Brasil,
Então aqui os bispos, todos, né, homens do terço também, vão rezar o terço todos os dias antes da missa. Exatamente isso que a gente iria abordar, o senhor como referencial para o terço dos homens no Brasil, né, também falar um pouquinho sobre essa grande ação que acontece aqui no Santuário Nacional. São diversos grupos nas comunidades, nas paróquias, que se juntam para rezar o terço, muitos homens que se unem para rezar o terço. Existe uma grande expectativa para expandir ainda mais, né, essa bonita ação que acontece dentro da igreja. O terço dos homens é um elemento evangelizador de grande importância, porque é uma oração ao mesmo tempo simples e profunda. Né? São João Paulo II nos reensinou a rezar o terço. Rezar o terço é contemplar o rosto de Maria, o rosto de Jesus com os olhos de Maria. Contemplar o rosto de Jesus com os olhos de Maria. Então a gente reza em sintonia com o coração daquela mulher que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Este movimento tem expandido, tem crescido muito. Durante a pandemia, nós ficamos um pouco presos, engessados. Agora, terminando a pandemia, ele está voltando com muita exuberância. E a gente espera que a próxima Romaria do Terço dos Homens, em fevereiro, já traga um número bastante expressivo, porque a última teve 80 mil homens aqui antes da pandemia. A gente espera também. Então, Gil, para a gente finalizar, as pessoas que nos acompanham neste momento pelo rádio, também pelas redes sociais, elas podem rezar para que essa assembleia ela seja ainda mais frutuosa, como os fiéis podem da casa deles participar junto com os bispos. Os fiéis devem nos acompanhar, a Assembleia dos Bispos, mas muito mais uma Assembleia da Igreja. E todos nós participamos da Igreja, somos da Igreja. Então, os leigos de casa, ou mesmo os padres religiosos, religiosas, seminaristas, devem estar com o coração sintonizado aqui conosco em Aparecida, através da oração, da súplica, para que nós possamos encontrar caminhos sempre novos, melhores, para a vivência da igreja em nosso país. Então, Gil, mais uma vez, muito obrigada pelo senhor estar aqui conosco, trazendo então um pouquinho dos detalhes sobre essa 59ª Assembleia, falando sobre o Terço dos Homens. É sempre uma grande honra para a gente receber o senhor aqui no programa com a Mãe Aparecida. Obrigado, Deus abençoe e ilumine a todos, sobretudo nesse tempo das eleições, para que a gente possa escolher as pessoas certas, sintonizadas com o povo e com o direito do povo de ser religioso, de rezar. Haja liberdade entre nós para tudo isso. Que Deus abençoe a todos.